Esses dias saiu um relatório que mostrou que Naruto foi o anime mais assistido na Netflix em 2025. Em 2024 foi a mesma coisa. Mas essa popularidade do Naruto causou uma bagunça no Twitter, né? Tem gente dizendo que Naruto é o maior anime de todos os tempos. Tem outra galera falando que Naruto nunca chegou nem aos pés de Dragon Ball. E ainda tem um pessoal falando que o One Piece bota Naruto e Dragon Ball no chinelo. Mas afinal, quem que tá certo nessa brincadeira? Qual é o maior anime de todos os tempos? Inés Transpeter aqui. Bom, a comunidade de anime, cara, é tipo torcida de futebol, vocês sabem, eles nunca conseguem ficar em paz, sabe, unida, né? Torcida de anime, comunidade de anime nunca consegue ficar unido, né? Sempre tem umas guerras civis acontecendo entre os otakus lá. E a nova guerra da vez agora meio que envolveu os maiores nomes das indústrias de anime. Dragon Ball, One Piece, Naruto. Rapaz, olha essa porrada. Cada um deles já tem seu impacto, né? Com certeza marcaram a cultura de algum jeito. Tem dúvida, são obras gigantescas. Só que muita gente não consegue só curtir os animes de boa e fica entrando em discussões sobre quem que é maior, né? Sobre quem vendeu mais, enfim. E o pior de tudo é que muita gente usa um monte de informações falsas pra tentar fazer o anime favoritinho dele sair melhor na discussão. Olha por que o meu é melhor. Aí, print que ele fez no Paint, né? Já que essa discussão existe, eu vou trazer dados oficiais sobre cada um desses animes e conversar com vocês sobre esse negócio de maior anime de todos os tempos. Vem comigo, já vai dizendo aqui embaixo, não qual o anime de todos os tempos, quero saber qual que é o teu time. Dragon Ball, Naruto, One Piece. Se tivesse que apagar 2 animes e deixar um só, qual anime que você deixaria? Já tô de olho aqui embaixo. Galera, primeiro que esse lance de maior anime de todos os tempos é mega subjetivo. Vai ter gente que gosta mais de Naruto, vai ter gente que gosta mais de Dragon Ball, né? E aqueles vão preferir One Piece, é normal, é relativo, é subjetivo. Gosto é gosto, percebe? Só que tem sim algumas métricas que a gente pode comparar para ver quem tem uma popularidade maior e quem teve o maior impacto cultural. Tudo que eu vou falar aqui, agora para vocês, é embasado em dados que estão disponíveis na internet. O editor vai sempre colocar aí na tela para vocês verem que eu não tô inventando coisa. Se vocês falarem, a Lyle acredita em vídeo no internet. O cara, quando não tem argumento, ele fala isso, né? Bom, meu compromisso aqui com vocês é realmente apresentar a verdade. Capite? Vamos lá. Pesquisas na internet. Bom termômetro da popularidade global de um anime é a frequência com que ele é buscado na internet. Quanto mais gente pesquisa, é porque mais gente tem curiosidade, não é assim? E quando o assunto é esse, Naruto toma a dianteira por muito. Se liga, em 2023, quando a franquia Naruto tá fazendo 25 anos, o Google revelou que Naruto foi o anime mais pesquisado no mundo nas últimas 2 décadas e meia. Isso significa que, desde que o Google foi criado, Naruto juntou mais buscas do que qualquer outro anime. Então, nesse ponto, você vai falar, Naruto tá ganhando, né? Calma, vamos lá. Galera, essa métrica aí é forte demais, a gente tem que considerar. E olha que em 2023, o mangá de Naruto tinha acabado há quase 10 anos, e o anime é 6. Se liga nesse gráfico que o editor tá botando na tela. Vê lá, editor! Eu fiz essa comparação no Google Trends entre janeiro de 2004 e agosto de 2025. Em 2004, Dragon Ball Z já tinha acabado há 8 anos, mas ainda assim assustadora discrepância no número de pesquisas de Naruto para Dragon Ball e One Piece. Entre 2004 e metade de 2017, foi uma surra de Kunai mole, cara, em nome de Naruto, de verdade. Só que na virada de 2017 para 2018, as pesquisas para Naruto caíram bastante. Quem passou na frente foi Dragon Ball. Olha o gráfico agora acontecendo. Nessa época, Naruto tinha acabado de acabar. E vocês sabem o que estava rolando em Dragon Ball, né? Torneio do Poder, olha isso. E além disso, teve o filme Dragon Ball Super Broly, né, em 2018. Só que vocês podem ver que mesmo o Dragon Ball tendo passado Naruto nesse momento, ainda assim não foi por uma diferença tão grande assim. No ponto mais alto das pesquisas de Dragon Ball, ele tinha 40 pontos, enquanto Naruto tinha 20 e One Piece 17. Mas Naruto já chegou a 100 pontos em 2010, enquanto One Piece ficou com 21 e Dragon Ball com 18. E Naruto sempre manteve a diferença muito grande até 2017. E aí vocês podem ver que depois de perder para Dragon Ball em 2018, Naruto voltou a liderar o gráfico e continuou na frente até 2021. Mas a partir de 2021, quem ficou na frente foi o Pirata que Estica. A partir de 2022, One Piece disparou nas pesquisas. Nesse ano rolaram 2 coisas importantes, né? A estreia do filme One Piece Red e também a ativação do Gear 5, do Luffy, né? Que foi um evento super esperado. Só que em 2023 foi o ano de One Piece e dá pra ver no gráfico que teve um boom muito grande nas pesquisas. Em 2023 rolou o Gear 5 no anime, o Gear 5 no anime. E além disso foi a estreia do live action na Netflix, cara. Então muita coisa acontecendo em nome de One Piece. Então com certeza One Piece foi o anime mais falado por boa parte de 2023. E a partir daí até hoje, One Piece continua na frente de Naruto e Dragon Ball nas pesquisas. Mesmo que por pouquinho. Hoje a pontuação é 26 para One Piece, 18 para Naruto e 7 para Dragon Ball. Sim, hoje em dia as pessoas pesquisam mais sobre One Piece do que sobre Naruto. Mas ao longo de toda a história, Naruto ainda teve mais pesquisa, ok? No acúmulo. Fora que o pico de Naruto nunca foi superado por One Piece, né? One Piece, mundialmente falando, nunca chegou nem perto do auge de Naruto.
Então, cara, em termos de quebrar a internet, tá aí a resposta pra vocês. E são números, é dados, fatos. Lembrando que Dragon Ball e Dragon Ball Z existiram e acabaram antes do Google ser criado. Então, cara, pode parecer uma comparação injusta, né? Já que tanto Naruto quanto One Piece são animes mais, digamos, contemporâneos ao Google. A gente tem que considerar isso, mas as pesquisas elas são um critério muito importante, porque elas refletem o interesse por essa franquia na internet, cara. Então, nesse critério aqui, ponto disparado pra Narutinho. E eu acho que faz muito sentido. One Piece é muito mais popular que Naruto, só que só dentro do Japão. Agora, fora do Japão, no mundo inteiro, no Ocidente, África, Américas, maior parte da Europa, inclusive, Naruto é disparado muito mais popular. Então, quando você pega uma amostragem no mundo todo, especialmente do Ocidente, entende? Naruto vai sair muito na frente, né? E vai ter picos de hype insuperáveis no auge. Venda de mangás. Só que quando o papo é venda de volumes de mangá, a história é outra. Aí vamos mudar agora. O campeão da vez é o One Piece. Pois é. Agora o Luffy que dá uma surra nos outros dois. Galera, os números não mentem, né? E o One Piece chegou a bater recordes históricos. O One Piece chegou a vender mais de 516 milhões de volumes até 2022. E o número não parou de crescer. E até julho de 2025, o One Piece já tinha batido cerca de 578 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Isso não é só um recorde entre os mangás, ok? É um recorde entre todas as HQs do planeta. Pra você ter uma noção, cara, o One Piece já passou o Batman em vendas totais. Está colado lá no Superman, que é o quadrinho mais vendido da história com mais de 600 milhões de cópias. Ou seja, o pirata que estica, cara, tá quase derrotando até o Superman na porradaria das bancas. E olha o tempo que existe cada um dos dois, percebe, cara? Olha como é que o Luffy, porra, vai desbancar geral. Você já parou pra pensar no quanto isso é absurdo? Porque, cara, o Superman existe desde 1938. O Batman tem uma HQ própria desde 1940. E o One Piece só foi aparecer mais de 50 anos depois, em 1997. E mesmo assim ele deu um pau no Batman e tá ali, cara, trocando soco com o Superman. Isso é loucura, loucura. Oda gênio, não tem jeito, ok? Dragon Ball e Naruto também vendem pra caramba. Eles também estão no top 5 dos mangás mais vendidos de todos os tempos. Mas mesmo com toda a força que eles têm, ficam bem atrás de One Piece nesse quesito. Quem que não fica, cara? One Piece é um fenômeno. Dragon Ball vendeu mais ou menos 260 milhões de cópias e Naruto vendeu 250 milhões, quase empatados. Só que você junta os dois e não dá um One Piece em vendas. No Japão, o mangá de One Piece é o top 1, cara, o mais lido de todos os tempos. O Oda, né, que gosta pouco de Jinleno, já tá no capítulo 1157. Ninguém para de comprar e o Oda também não para de fazer. A tendência é bater todos os recordes possíveis de venda da história. Audiência global e streaming. A audiência também é uma coisa importante de analisar pra gente medir qual franquia é maior, né? Audiência, cara, é a gente saber quem tá assistindo e por quanto tempo. E é nesse ponto que a Netflix entra com os dados mais recentes e deixa tudo ainda mais interessante. Em 2024, Naruto e One Piece simplesmente dominaram as maratonas da galera no streaming. Isso de acordo com o relatório oficial da própria Netflix. É como eu falei pra vocês no começo desse vídeo. Naruto foi simplesmente o anime mais assistido na Netflix no mundo inteiro, com mais de 330 milhões de horas assistidas só naquele ano. E em 2025, até agora, a história está se repetindo. Naruto continua no topo. Logo em segundo lugar, em 2024, veio One Piece, com 316 milhões de horas assistidas em 2024. Ou seja, cara, foi uma briga boa entre Naruto e o Luffy, mas Naruto conseguiu segurar a liderança. Pra você ter uma noção do tamanho disso, o terceiro colocado, Demon Slayer, ficou bem atrás, com, digamos, só 208 milhões de horas assistidas. É um número alto, óbvio, né? Mas ainda distante desses dois líderes aí. Agora, lógico, a gente tem que considerar um fator importante aqui. Naruto e One Piece são animes longos pra caramba. Eles têm centenas de episódios, né? Pô, One Piece tem mais de 1000. Mais de 1000, né? Isso influencia na quantidade de horas assistidas, sem dúvida, com certeza. Só que mesmo assim, galera, isso não diminui o feito deles, entende? Porque pra quem topar maratona tudo isso hoje em dia, né, no meio de tanta oferta de anime novo saindo toda temporada, é porque essas histórias ainda são boas pra caramba. Imagina você topar. Beleza, quero começar a assistir One Piece hoje. Porra, tu vai ter um trabalho. Trabalho não, vai ter uma longa jornada. E Dragon Ball? Bom, Dragon Ball não tá disponível no catálogo da Netflix em vários países, né? Então ele acabou ficando de fora desse comparativo específico aqui. Mas isso não significa que a franquia de Dragon Ball perdeu relevância no mundo. Na real, muito pelo contrário. Dragon Ball continua no hype em outras plataformas, principalmente na Crunchyroll. Lá, Dragon Ball tem uma audiência absurda, principalmente em regiões como na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. E de acordo com os dados de 2019, Dragon Ball Super foi um dos animes mais assistidos em vários países ao longo do ano. O Crunchyroll's Decade Report foi um relatório que cobriu os dados da Crunchyroll de 2010 a 2019. E tanto Naruto Shippuden quanto Dragon Ball Super ficaram entre os animes mais vistos do mundo. Outra coisa interessante é que na década de 2010, Naruto Shippuden simplesmente dominou a Crunchyroll. Naquele relatório que eu falei, né, tinha até mapa mostrando que em vários países Naruto era um anime mais assistido da Crunchyroll.
Mas antes do streaming, existia um negócio chamado TV aberta. Conhece? Você já ouviu falar? Sim, TV aberta. Pois é, tinha um negócio que uma caixa lá que ficava passando as coisas lá, enfim. Eu acho que os Incas e os Aztecas usavam muito isso lá, né? Os números são outros, né? E se a gente olhar para o contexto mundial, Dragon Ball Z foi simplesmente o primeiro nesse lance de alcance global na televisão aberta. Nos anos 90, Dragon Ball passou em mais de 80 países. E isso fez Dragon Ball Z virar talvez o anime mais assistido na TV tradicional do planeta na época dele. Isso não é exagero, ok? Lá no Japão, entre 89 e 96, né, 1989 e 1996, Dragon Ball Z teve uma audiência média de 20,5%, com o episódio chegando a picos entre 27% e 29% de audiência na Fuji TV. É uma das maiores emissoras do Japão. E galera, esses números são absurdos para qualquer produção, mas para um anime, tipo, é coisa de outro mundo, cara, é coisa de outro planeta. No Brasil também foi sucesso. Na época da Rede Manchete, lá nos anos 90, e depois na Globo também nos anos 2000 e 2010, e na fase mais forte, Dragon Ball chegava a picos perto de 15 a 20 pontos de Ibope, inclusive batendo 20 pontos na TV Globinho. Esses pontos que eu tô falando, cara, são equivalentes a milhões de espectadores. Se era um deles, né, já vai colocando aqui embaixo se você assistiu ou não assistiu, pra saber quem é dessa geração passada. Já One Piece, né, que estreou em 1999, também mandou bem pra caramba. O anime teve uma audiência forte na Fuji TV nos anos 2000, com a média de 11,2 pontos percentuais e vários episódios batendo quase 2 dígitos, né? Isso botou One Piece com frequência lá no top 10 semanal de audiência de animes no Japão. Não chegou a encostar nos picos de Dragon Ball Z, mas ainda assim é uma performance boa pra caramba. No Brasil, One Piece teve uma passagem meio rápida pela TV aberta. Só apareceu rapidinho no Bom Dia e Companhia do SBT em 2008. E ainda com aquela censura horrorosa da 4Kids, né? Agora, Naruto teve uma situação um pouquinho diferente. Ele foi exibido na TV Tóquio, que tem um alcance menor que a Fuji TV. Por isso os números de Naruto, né, eram mais modestos. A média estava ali entre 6% e 7% de audiência, com picos de 8% a 10% nos episódios mais hypados. Mesmo assim, Naruto conseguiu entrar várias vezes no top 10 semanal da televisão japonesa, e foi um dos maiores sucessos da história da TV Tóquio. No Brasil, Naruto também estava no Bom Dia e Companhia, só que ele mandou bem demais na audiência. As estreias dos primeiros episódios marcaram de 6 a 9 pontos de média, com picos de 10 pontos no Ibope. Cara, teve dia que Naruto chegou a liderar a audiência na parte da manhã, na frente da concorrência. Você sabe qual é a concorrência, né? Plim Plim. Esses 9 pontos eram uma audiência muito boa para o SBT no fim dos anos 2000. Só que bem abaixo do que Dragon Ball Z conseguiu antes na TV Globinho. Dragon Ball Z foi um fenômeno na TV aberta. Então assim, na TV aberta, principalmente lá nos anos 90 e 2000, Dragon Ball Z teve a audiência mais casca-grossa entre os 3 animes. Isso aconteceu por quê? Porque naquela época a TV aberta, né, era praticamente o único lugar onde a galera podia ver anime. Tava todo mundo sintonizado, o acesso à TV ainda era limitado, os horários da TV eram sagrados. Dragon Ball Z simplesmente dominava, mas tudo mudou com a chegada do streaming. Então qualquer comparação entre esses animes tem que levar em conta a época em que cada um brilhou. Dragon Ball Z levou a melhor na televisão e no digital é Naruto quem tá levando a melhor. Cinemas e pechincha global. Fora o streaming e a televisão, eles também viraram verdadeiras máquinas de dinheiro fora das telas. Dragon Ball, Naruto e One Piece, cara, não são mais só animes e mangás, cara, eles são impérios midiáticos. Eles ganharam filmes, jogos, dominaram o setor de brinquedos, estamparam praticamente qualquer tipo de produto que você pode imaginar. Tô falando de camisas, liquidificadores, action figures, até parceria com marcas famosas de comida, calçados, esportes, muito mais. E os números não mentem, a gente tá falando de bilhões de dólares. Nos cinemas, cara, One Piece foi quem surpreendeu geral nos últimos anos. O One Piece filme, Red, teve uma bilheteria de 246,5 milhões de dólares mundialmente. Isso botou, cara, o filme entre os filmes de anime mais bem-sucedidos da história, perdendo só pra pesos pesados, né, tipo Demon Slayer, Mugen Train e alguns filmes do Pokémon. Dragon Ball também tem um bom histórico no cinema. Só os 2 últimos filmes já arrecadaram juntos mais de 200 milhões de dólares. Isso sem contar os mais de 20 filmes lançados desde os anos 80. Quando a gente soma tudo, a bilheteria acumulada de Dragon Ball chega tranquilamente a centenas de milhões de dólares. Naruto, apesar de não ter nenhum mega blockbuster no cinema, também marcou presença, né? O maior sucesso foi Boruto, Naruto The Movie, que rendeu ali alguma coisa entre 18 e 20 milhões de dólares no Japão e internacionalmente. É um bom número, mas que ainda fica bem atrás dos números de One Piece e de Dragon Ball nesse setor aí. Agora, se a gente falar de faturamento total, né? Total, ou seja, somando tudo, mangás, animes, filmes, games, brinquedos, roupas, eventos, licenciamento, tudo, etc., o valor vai subir. Dragon Ball lidera com mais ou menos 27 bilhões de dólares em receita total até 2021, são os números que a gente tem. One Piece vem logo atrás com cerca de 20 a 21 bilhões de dólares de faturamento acumulado. Já Naruto chega com 10 a 11 bilhões de dólares em receita. Tá duro, hein? Dorme, Naruto, tá complicado, hein? Ou seja, quando a gente fala de impacto financeiro e comercial,
Dragon Ball ainda tá no topo com uma franquia mais lucrativa. Mas One Piece tá colado na traseira do Goku e pode ultrapassar logo mais, principalmente com os próximos projetos que vem por aí. Já Naruto, mesmo sendo o menor dessa disputa aí, ainda tá no patamar que pouquíssimas obras conseguiram alcançar. Dá pra ver, cara, que não tem uma informação determinante que vai fazer a gente cravar qual é o maior anime de todos os tempos. Até porque, cara, isso é muito subjetivo, é como eu falei. O que é ser o maior anime? É número de vendas? Ou será que é o impacto cultural? Porque hoje em dia o Naruto é mais conhecido no Ocidente. Só que no Japão, Goku é tipo Jesus pra eles, entende? Vários mangakás famosos já deixaram bem claro que o Akira Toriyama é o Pelé do mangá. O cara que mudou tudo. O Kishimoto e o Oda concordam com isso, né? Tipo, sem Dragon Ball não ia ter Naruto nem One Piece. Com certeza Dragon Ball é o mangá mais influente, o mais importante entre os três. Fato. Se apagar Naruto da história, com certeza vai ter impacto muito grande na cultura dos animes e mangás. A mesma coisa rola com One Piece. Mas, cara, se apaga Dragon Ball, tudo relacionado a animes e mangás dentro e fora do Japão perde 90% de força no mundo. Então não tem dúvidas, Dragon Ball é o mangá mais importante. Agora, quando a gente fala em popularidade, eu já mostrei os dados pra vocês. E de forma geral, Naruto é quem teve os melhores resultados nessa era digital, ok? Nessa era digital. Como o Naruto tem mais presença nos streamings, ele acaba sendo descoberto por mais pessoas do que Dragon Ball. Então, cara, a gente tem que ponderar, a gente tá discutindo aqui, eu não tô batendo martelo. Naruto é mais popular. Bom, Naruto é mais popular em busca, mas porque tem muitas coisas que favorecem ele ser popular, principalmente a quantidade de locais que ele tá passando hoje, né? O One Piece vendeu muito mais cópias de mangá, mas as pesquisas e os resultados nos streams mostram que o anime de Naruto teve um impacto muito maior, principalmente na galera dos anos 2000. One Piece demorou pra pegar força no Ocidente, né? Principalmente por causa daquela adaptação horrorosa lá da 4Kids. Enquanto isso, Naruto foi muito bem recebido em praticamente todos os cantos do mundo. Mas se o critério for o número de vendas do mangá, One Piece, porra, passa o cerol, ganha de lavada. Então eu deixo a conclusão do vídeo pra vocês. Qual é o maior anime de todos os tempos entre esses três aqui? No mundo inteiro, muita gente pode ficar em dúvida entre Dragon Ball e Naruto. No Japão, muita gente vai responder One Piece ou Dragon Ball. Mas pra galera que trabalha com anime e mangá, a resposta vai ser só uma. Dragon Ball ou Pokémon. Pokémon acaba sendo a maior franquia de anime e mangá de todos os tempos. Vende pra caramba, né? Absolutamente todo mundo conhece. Tem um impacto cultural gigantesco. Mas comenta aí, baseado nos dados que eu trouxe aqui, qual é o maior anime de todos os tempos pra você? Cara, eu vou ler todos os comentários, porque essa discussão me interessa pra caramba. Agora toca aqui, se inscreve no canal. Esse papo animalesco, cara, eu gosto pra caramba de trazer pra vocês. Eu gosto, esse lado otaku do canal, cara, é o lado raiz da gente. Eu gosto demais de estar conversando com vocês. Então se inscreve, ativa o sininho pra gente trazer mais assuntos como esse aqui. Valeu, galera! Fui! Uhul!